Boa noite a todos. Pauta da 10ª sessão ordinária do 2º biênio da 7ª legislatura, segunda-feira, 20 de abril de 2020, às 19 horas. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido. Presente. Edson. Presente. Eduardo. Presente. Jacinta. Presente. Jesus. Presente. Lucas. Presente. Mário. Presente. Mauro. Presente. Nayara. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Verificando a existência de quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edson Itamar Picão que faça a leitura do trecho bíblico e que todos fiquem em pé. Trecho da Bíblia, Apocalipse de São João, capítulo 3, versículos 19 a 22. Quando a mim, repreendo e educo todos aqueles que amam. Portanto, seja fervoroso e mude de vida, já estou chegando e batendo a porta. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele e ele comigo. Ao vencedor darei um prêmio. Vai sentar-se comigo no meu trono, como também venci, estou sentado com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Expediente. Documentos recebidos do Executivo. Solicito ao segundo secretário que faça leitura das razões do veto. Ofício encaminhando as razões do veto ao projeto de lei número 002/2020, iniciativa do vereador Priscila Lopes Silva Lima, que inclui dispositivo na lei número 669, 17 de março de 2009 e da outras providências. As razões, todas as 15 laudos já estão nas comissões, disponíveis também para todos os vereadores, para a gente discutir nas comissões e na próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de ofício em resposta ao requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Lucas Simeone. Senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a vossa excelência em anexo as razões do veto ao projeto de lei número 002. Essa é a razão do veto. É o ofício em resposta ao requerimento. Aí? Até aqui. Invertido. Ao senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra, vereador Lucas Barbosa Simeone. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar em anexo a cópia encaminhada pelo setor de licitações do convite número 010/2019, que trata da contratação de empresa para fornecer todos os materiais e profissionais para aulas de jiu-jitsu e capoeira, em que sagrou-se vencedora a empresa Flávia Helena Zani, bem como as cópias das notas fiscais, faturas e prestações de contas disponibilizados pelo Departamento de Finanças, conforme requisitado por esta Câmara Municipal através do requerimento número 006/2020. Sendo que tinha para o momento, aproveito para apresentar os meus sinceros votos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fernando Fiore de Godoy, prefeito municipal. Documentos recebidos dos senhores vereadores, solicito que o primeiro secretário comece a leitura das indicações. Indicação número 059/2020. Indica ao Executivo
a manutenção de todas as praças e jardins do município, incluindo, se necessário, poda das árvores e replantio de plantas. Justificativa. Considerando que é competência do Poder Executivo a organização dos serviços em nosso município e aproveitando o momento de quarentena referente à pandemia do novo coronavírus, é que solicitamos a manutenção das praças e jardins do município, o qual está necessitando, inclusive, de poda das árvores e replantio de plantas. É o que me cumpre indicar, ressaltando que as ações nesse sentido, com certeza, tornará os locais mais aprazíveis aos nossos munícipes. Plenário vereador Aparecido de Almeida, em 16 de abril de 2020. Vereadora Jacinta Elizabeth Vanderbuck Reide. Indicação 60/2020. A vereadora Jacinta Elizabeth Vanderbuck Reide indica ao Executivo a manutenção de todas as escolas e creches municipais enquanto as crianças e jovens estão de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. O objeto é de aproveitar o momento em que as crianças e jovens se encontram em suas casas cumprindo a quarentena referente à pandemia do novo coronavírus. Assim, quando retornar às aulas, tudo esteja na perfeita e necessária ordem. É o que me cumpre indicar, observando sempre as questões de segurança aos nossos colaboradores. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, 16 de abril de 2020. Jacinta Elizabeth Vanderbuck Reide, vereadora. Indicação número 061/2020. Indica ao Executivo para que seja feita a manutenção de todos os parquinhos e academias ao ar livre do nosso município. Justificativa. Em diversas praças do nosso município existem parquinhos e academias ao ar livre, necessitando dos serviços de manutenção. Indicamos aproveitar o momento de quarentena referente à pandemia do novo coronavírus para que esses serviços sejam feitos, observando sempre as questões de segurança aos nossos colaboradores. É o que me cabe indicar, aguardando as possibilidades de atendimento. Plenário vereador Aparecido de Almeida, 16 de abril de 2020. Vereadora Jacinta Elizabeth Vanderbuck Reide. Indicação 062/2020. Vereador Júlio Priscila Souza solicita a manutenção e recapeamento na HBR 010, iniciando no condomínio Flor de Aldeia até o limite do município. Cativa. As condições dessa HBR estão péssimas, deve ter sido construída com produtos de má qualidade, pois apresenta buracos, desníveis e outras erosões em sua extensão, causando diversos prejuízos aos seus usuários, bem como prejuízo nos veículos que constantemente estão caindo nesses buracos, podendo até vir a causar acidentes fatais. Entendemos como necessário o pleito solicitado para proporcionarmos mais segurança no trânsito nesse trecho que aqui descrito, pois já houve acidente. É o que me cabe indicar, aguardando a possibilidade de atendimento. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, de 15 de abril de 2020. Júlio de Souza, vereador. Indicação número 063/2020, que solicita que o Executivo decrete a obrigatoriedade do uso de máscaras em filas de lotéricas, bancos e supermercados. Justificativa. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o distanciamento entre as pessoas se tornou parte do nosso cotidiano, mas nem sempre a distância de pelo menos 1 metro de um indivíduo para o outro vem sendo respeitada. Muitas cidades da região, como Campinas e Pedreira, já aderiram à obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos de serviços essenciais como lotérica, banco, supermercado. Decretar o uso constante nesses locais é uma forma de diminuir o desconforto de muitos moradores e os riscos de contágios entre a população. Plenário vereador Aparecido de Almeida, 16 de abril de 2020. Vereador Lucas Barbosa Simeone.
Leitura de documentos recebidos de diversos, não há matéria a ser lida. Leitura e votação de proposituras. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação da ata da 9ª sessão ordinária, realizada em 13 de abril de 2020. Aparecido? Sim. Edson? Sim. Eduardo? Sim. Jacinta? Sim. Jesus? Mário? Sim. Mauro, sim. Nayara? Sim. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovada a ata da 9ª sessão ordinária. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 7. Requerimento 07/2020 requer informações sobre a capacidade e atendimento da Diretoria Municipal de Saúde. Considerando as atribuições privativas concedidas ao Poder Legislativo, considerando a função de controle e fiscalização estabelecida pelos artigos 16 e inciso 16º da Lei Orgânica, combinando com os artigos 1 e 3º do Regimento Interno. Considerando a pandemia do coronavírus em nosso país e as medidas adotadas em nível federal e estadual, visando atender todas as populações que necessitarem de atendimento médico hospitalar. Requeiro a mesa diretora, de acordo com o previsto no artigo 203, inciso 7º do Regimento Interno, após consultados os nobres pares, para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo, para que no prazo legal preste as informações regularmente requeridas como segue. 1. Qual a situação atual de leitos e capacidade de Diretoria Municipal de Saúde para atendimento a caso do novo coronavírus, caso tenhamos em nosso município um grande número de infectados. 2. O município possui UTIs disponível para o tratamento de cidadãos em estado grave de infecções por coronavírus. Quantos leitos, quantos aparelhos respiradores estão disponíveis? 3. Quais as providências o município tem tomado caso ocorram novos casos infectados e que necessitam de atendimento de urgência? 4. O município recebeu alguma verba emergencial do governo estadual ou federal com a finalidade de combate à prevenção do coronavírus? Plenário, vereador Priscila de Almeida, 16 de abril de 2020. Vereador Priscila Lopes Silva Lima. Coloco em votação o requerimento número 7 de 2020. Aparecido? Sim. Edson? Sim. Eduardo? Sim. Jacinta? Jesus? Mário? Mauro, sim. Nayara? Sim. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovado o requerimento número 7 de 2020. Uso da palavra pelos vereadores sobre tema livre. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Quero cumprimentar o presidente da casa, o senhor Lucas, em seu nome estender os cumprimentos aos nobres pares, cumprimentar os colaboradores da Câmara Municipal, a imprensa, cumprimentar a todos que nos acompanham pela internet, desejando uma excelente noite. Hoje venho a essa tribuna fazer uma reivindicação muito importante à nossa população, um benefício super importante, em especial aos alunos da nossa rede pública de ensino. Fui procurado por alguns munícipes, os quais questionam o porquê, até o momento, só Olambra, ou Olambra e mais algumas cidades, não optou por distribuir kit de alimentos às nossas crianças. Lembrando que Jaguariúna, Arthur Nogueira, Cosmópolis, são cidades que já estão distribuindo aí alguns kits aos estudantes. Então, em cima desse assunto, procurei me inteirar, estudar um pouquinho sobre o que era possível o executivo fazer, o que pode, o que não pode, também para poder estar orientando a população que nos acompanha. Esse mês de abril foi aprovado e sancionado uma lei federal, que garante
recursos da União nesse sentido, né? Porque todos nós sabemos o quanto é importante a alimentação. Eu acho que muitos, né? Eu também já me alimentei muito nas escolas, né? A gente sabe o importante daquele período que a criança está na escola, né? Aprendendo, alimentando. Nós sabemos das necessidades de algumas famílias, em especiais as famílias que pagam aluguéis. Então, eu vou ler o que diz a lei federal. Lei garante alimentos de merenda a alunos com aula suspensa por pandemia. O Planalto sancionou a Lei 13.987/2020, que garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes da educação básica da rede pública, cujas aulas foram suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. Pais e responsáveis dos alunos de 0 a 17 anos matriculados na educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio poderão receber gêneros alimentícios adquiridos pelas escolas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. A legislação é originária do projeto de lei 786/2020, do deputado Hildo Rocha, MDB, MA. O texto assegura que o dinheiro do PNAE continuará a ser repassado pela União a estados, município e Distrito Federal para a compra de merenda escolar, mesmo com aula suspensa. Como as escolas públicas estão fechadas por causa da pandemia, os alimentos deverão ser distribuídos imediatamente aos pais ou aos responsáveis pela educação, responsável pelos estudantes matriculados. A distribuição do alimento da merenda escolar poderá ser feita todas as vezes em que as aulas da rede pública forem suspensas, em relação de situação de emergência ou de calamidade pública, em caráter excepcional, diz a lei. Segundo o Censo Escolar 2019, o Brasil tem quase 39 milhões de crianças e adolescentes matriculados na rede pública de educação básica. Na rede privada, estima-se que haja pouco mais de 9 milhões de estudantes. Nova emenda. É uma lei já de 2009, então nessa lei foi incorporado uma nova emenda, aonde altera a lei número 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquirido com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica. Então, já existe uma lei federal onde a União está encaminhando recursos para que os municípios, né, recursos para os municípios, para que os prefeitos possam estar beneficiando, né, em especial todos os estudantes, né, com esse kit alimento. Estudando um pouquinho o portal da transparência do nosso município, está estipulado R$342 mil, né? Atualizada, R$342 mil, e já nos cofres públicos do município de Olambra, R$104.115,60. Então, um dinheiro que já está no cofre público e que o prefeito pode utilizar, sim, na compra desses kits de alimento a todos os nossos estudantes. Então, em nome de todas as pessoas que já vieram me procurar,
a gente sabe das necessidades dos nossos estudantes, das famílias, em especiais essas famílias que pagam aluguéis. Gostaria muito que o prefeito Dr. Fernando, o vice-prefeito Fernando Capato, o diretor responsável, pegasse esse valor que está em conta e fizesse uma programação na compra de kit de alimentação para todos os estudantes. Todos os estudantes têm direito. Agora, gostaria de ir além do que esses R$ 104.115,60 que estão nas contas do Executivo Municipal, da Prefeitura. No dia 16 de março de 2020, através de um decreto, número 1507/2020, o Executivo Municipal suspendeu o contrato 057/2018, celebrado com a empresa GRTB, Serviço de Nutrição e Alimentação Eireli ME, no processo de pregão presencial número 023/2018, para execução de serviços contínuo para atender o programa de alimentação escolar. Se ele suspendeu, ele não está pagando, ou seja, ele deixou de pagar um mês. O contrato dessa empresa, porque nós temos aulas aí mais ou menos 10 meses, durante 10 meses no ano. Janeiro não tem aula, dezembro poucos dias. Então, o contrato dessa empresa é de R$ 2.786.992,39. Se ele economizou um mês, são 10 meses, então, durante esse mês que ficou sem aula, o Executivo deixou de gastar R$ 278 mil. Está guardadinho nos cofres públicos, R$ 272 mil. No mesmo dia, o Executivo Municipal, ele suspendeu o contrato número 02/2019, celebrado com a empresa executiva Express Transporte Limitada, no processo do pregão presencial número 036/2018, para a execução de serviço de transporte escolar. Esse contrato de transporte escolar está no valor de R$ 2.898.160. Ele suprimiu R$ 542 mil, que é a linha que ele tirou do Bairrinho. Então, teve uma supressão desse valor. Então, você pega mais ou menos 2.400.000, um mês, 240. 240 que ele economizou no transporte, com mais 270 que ele economizou na merenda, são praticamente 520 mil reais que o Executivo Municipal deixou de gastar nesse mês. Se deixou de gastar, tem dinheiro suficiente para comprar o kit alimento para todas as crianças que estudam na rede pública de ensino de Olambra. Então, fica o meu pedido, espero que o prefeito e o vice-prefeito, o diretor, se coloca no lugar dessas famílias que estão sendo afetadas diretamente, porque quando a pessoa é bem financeiramente não sofre tanto o impacto, mas quando a pessoa recebe ali um salário mínimo, não está podendo ir trabalhar e ainda paga aluguel, a consequência fica na mesa dessas pessoas, a falta de alimento, em especial aos filhos. Então, gostaria muito que o prefeito, vice-prefeito e diretor atendesse esse meu pedido. Vereadora Jacinta. Boa
Boa noite, senhor presidente, senhor Lucas, nobres pares, internautas, imprensa, em nome da Amanda e os colaboradores da Câmara Municipal, meu muito boa noite. Nessa oportunidade, apenas conforme prometido na sessão passada, eu vou participar aos senhores da resposta da Associação Comercial, que foi interpelada por mim e pelo vereador Aparecido, solicitando aí esclarecimentos sobre os impactos do fechamento do comércio por motivo da pandemia do coronavírus. Só para lembrá-los dos questionamentos, eram os seguintes. A Associação Comercial tem mantido contato com os comerciantes a respeito das possibilidades de reabertura do comércio? Há consenso sobre o fechamento do comércio? Há estudos sobre o impacto econômico em nosso município causado pela pandemia do coronavírus? Há notícias de demissões ocorridas neste período? Quais ações estão sendo propostas e ou tomadas pelos comerciantes para a preservação dos empregos, conjuntamente com a preservação da saúde dos comerciários? Estão sendo estudadas propostas para isenções tributárias, auxílios emergenciais junto ao Poder Público Municipal e Estadual? Está havendo contato com o Poder Executivo Municipal sobre as ações de restrição de abertura do comércio para diálogo de alternativas sustentáveis que preservem tanto a economia local como a saúde dos trabalhadores? E em comparação com os municípios vizinhos que permitiram a reabertura do comércio e prestadores de serviços com as devidas medidas de prevenção e segurança, a Associação Comercial tem estudado propostas semelhantes para apresentar ao Poder Executivo, a fim de minimizar os impactos em nosso município? Então, estes foram os nossos questionamentos. O ofício é datado do dia 8 de abril, mas ele foi enviado via e-mail entre o dia 9 e 10, e oficialmente ele foi encaminhado pela Câmara no dia, só confirmando, se não me falha a memória, dia 14, tá? E a resposta oficialmente veio no dia 16 de abril. Resposta datada do dia 16 de abril da Associação Comercial de Olambra. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra, nesta. Em atendimento às solicitações da Câmara Municipal de Vereadores de Olambra, apresentada pelos ofícios 024 de 2020, Gabinete da Presidência E002-2020, a Associação Comercial Empresarial de Olambra tem a informar. A Associação Comercial é participante do Comitê Gestor de Crise, ao qual já doou insumos para a realização de ações no município, como a desinfecção de ruas. Mesmo antes do início de quarentena causada pela pandemia do coronavírus, a Associação Comercial Empresarial de Olambra tem mantido intensa divulgação de orientações aos associados e às empresas como um todo, utilizando os canais de comunicação da entidade, como boletim eletrônico, rede de contatos e grupos no WhatsApp, site e, em razão do dinamismo que essas ferramentas permitem, principalmente as mídias sociais. Desde março, já foram divulgadas cerca de 60 conteúdos de orientação às empresas com foco em 4 principais pilares: comunicados oficiais, capacitação e ou orientação, crédito e suporte às vendas. Além dos conteúdos relacionados ao processo operacional das empresas, a Associação Comercial produziu e publicou em 17 de março um guia de orientação às empresas com as medidas de segurança preconizadas pelo Ministério da Saúde. Em conjunto com a Prefeitura do município de Olambra, também foram elaboradas cartilhas digitais para esclarecer e orientar os empreendimentos da cidade. A parceria se justifica, pois as regras se pautam no Decreto Municipal 1512 de 2020 e outros conteúdos de interesse público. Assim, foram produzidos um guia de orientação ao enfrentamento ao coronavírus, com medidas preventivas para a população e empresas, material divulgado em 20 de março. Guia de orientação ao comércio, produzido em parceria com a Prefeitura do município de Olambra. O material digital foi encaminhado às empresas e divulgado publicamente em 28 de março. Tal conteúdo recebeu elogios da Associação Comercial da região, sendo requisitado pela FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, para funcionar como modelo de comunicação e esclarecimento a ser adotado por outras associações paulistas, junto de suas empresas associadas. Ainda em março, lançamos nas redes sociais a campanha Compre do Pequeno e ou Compre em Olambra, por meio da qual a Associação Comercial procura conscientizar
e sensibilizar os consumidores sobre a importância do consumo no município, como o enfrentamento ao desemprego e encerramento de empresas. No sentido de apoiar a classe empresarial, bem como a manutenção de postos de trabalho, a Associação Comercial tem mantido reuniões periódicas e documentadas com a Prefeitura do município de Olambra, com o senhor prefeito Fernando Fiore de Godoy. O assunto em pauta é sempre a reavaliação periódica da manutenção da quarentena em Olambra, neste momento, não apenas determinada pelo Executivo Municipal, mas pelo Governo do Estado de São Paulo. Nessas ocasiões, a entidade tem ainda apresentado ao Executivo Municipal as demandas e opiniões do empresariado, reiterando a necessidade de apoio à classe empresarial. No dia 13 de abril, solicitando socorro emergencial às empresas do município, a Prefeitura foi oficiada pela Associação Comercial com solicitação de apoio, ou seja, veio logo após o envio do nosso ofício. O ofício pediu que a Prefeitura estude providências urgentes e indispensáveis para reduzir o impacto das restrições ao comércio, serviços, agricultura e indústria. Da mesma forma, a Semirim foi formalmente notificada pela Associação Comercial. O documento solicitou suspensão de cortes no período da crise em todas as empresas e cobrança da tarifa mínima de energia elétrica, com pagamento do excedente a partir de 2021. Além dessas ações, estamos unidos à FACESP, órgão máximo representativo das associações paulistas e presidido atualmente pelo ex-senador Alfredo Cotaide. O objetivo é aumentar o apelo às autoridades estaduais e federais por socorro às empresas e, consequentemente, aos postos de trabalho. No que se refere à pergunta dos senhores vereadores sobre demissões em Olambra, temos a informar que estão acontecendo, embora não tenhamos números exatos em razão da peculiaridade do momento econômico que vivemos. O reflexo das ações tomadas em abril serão registradas em maio oficialmente nas plataformas que concentram dados trabalhistas. Nós percebemos que logo após o envio desse ofício, eles começaram a fazer uma pesquisa que foi compartilhada aí nas mídias sociais. Então, a gente espera que, através dos números apresentados, esses números também possam ser compartilhados e ações possam ser definidas. Paralelo a isso, entretanto, a Associação Comercial já solicitou às empresas que notifiquem a entidade em caso de demissão motivada pela crise. No dia 15 de abril, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e Prefeitura de Olambra, a associação deu início a mais uma ação, a pesquisa de impactos do Covid-19 em Olambra, voltada a comerciantes e empresários de Olambra. O levantamento pretende mensurar os impactos da crise nos empregos. Os associados já foram notificados para responderem ao questionário online. Ainda nessa temática, a Associação Comercial tem mantido as empresas informadas sobre as alternativas oferecidas pelo governo federal no âmbito trabalhista para evitar demissões. Da mesma forma, tem divulgado alternativas para enfrentamento da crise a partir das linhas de crédito. São empréstimos, né? Para finalizar, informamos que a Associação Comercial desconhece a informação de abertura total e normal do comércio nas cidades da região. Mesmo aquelas que optaram pela retomada das atividades precisaram reverter a decisão, acatando o decreto do governador João Dória, o que é questionável. Atualmente, parte das empresas de Olambra permanece de portas abertas, como aquelas dos setores de alimentação, bancos, construção civil e saúde, embora as regras necessárias para conter a pandemia sejam rígidas e afetem tanto a rotina de trabalho quanto o consumo. As demais áreas consideradas não essenciais operam em sistema de delivery ou drive-thru, o que ameniza perdas, mas mantém as empresas bastante distantes de sua normalidade e saúde financeira. Para aumentar a divulgação dessas empresas, a Associação Comercial trouxe para a cidade o movimento Pede pelo Zap. Dezenas de empresas já se cadastraram gratuitamente na plataforma, que permite acesso rápido e simplificado do consumidor ao comércio de sua preferência. Sendo que temos a informar, agradecemos aos senhores vereadores de Olambra e nos colocamos à disposição. Assina Ronaldo Gratti, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Olambra. Bom, quero dizer que continuamos nos colocando à disposição dos comerciantes, né, à medida das suas necessidades. Reitero que os comércios começam a operar e é visto a olhos nu por conta do movimento que se observa nas principais ruas da cidade. E reflexo disso foi o que aconteceu também neste final de semana, aqui na conveniência do posto Gratti, onde a gente pôde observar uma presença maciça de motocicletas que vieram aí de outros municípios, né?
Então, se realmente existe essa restrição, que ela seja obedecida na íntegra, ou, pelo contrário, que o comércio seja gradativamente liberado para suas atividades, porque a economia deve andar paralelamente junto à saúde, porque senão nós teremos um caos logo à frente, com uma gama de empresas demitindo seus funcionários por conta de falta de recursos pela manutenção, porque viver de empréstimos é bastante frágil, até porque essa linha de crédito que o governo federal vem liberando, ela é muito, se a gente for analisar para o produtor rural, talvez para os pequenos produtores rurais, talvez para a FOL atenda de alguma forma, mas para a grande maioria, infelizmente, 20, 40 mil não paga nem sequer uma folha de pagamentos aí de 10 funcionários. Então, não é a realidade de Olambra. A realidade de Olambra é bem diferente dessa, com exceção, talvez, dos pequenos agricultores, e volto a mencionar, talvez, para o Grupo AFOL, que são pequenos agricultores, até atenda, mas para a grande gama dos produtores rurais e do nosso comércio local, essa linha de crédito, e volto a falar, sobreviver de empréstimo é um negócio bastante complicado, não é saudável, né? Você só faz empréstimo quando você não está bem, até porque é um ônus que você vai pagar no longo prazo, e ninguém deseja isso, né? Acho que todo mundo tem que saber caminhar e controlar os seus custos, de forma a, no mínimo, ficar no 0 a 0, mas emprestar não é futuro. Então, coloco-me à disposição dos comerciantes, dos produtores, para ser a voz na Câmara, para a gente tentar fazer o melhor possível, dentro das condições que são exigidas, ou necessárias, ou permitidas, mas me coloco à disposição. Agradeço a atenção de todos e desejo-lhes uma excelente noite. Muito obrigada. Vereador Mauro Sérgio. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, internautas, colaboradores da Câmara Municipal. Hoje eu venho à tribuna somente para falar um pouco sobre uma fala minha, um áudio, né, que vazou na internet essa semana e causou um pouco de susto, de tormento às pessoas aí. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas à saúde de Olambra, né, por ter antecipado um pouco. Eu acho que o papel de informar é deles. Em segundo caso, pessoal de quem eu citei na minha fala, que foi o pessoal da construção das casas, que, assim, de alguma forma, não poderia ter exposto eles a uma situação. E, numa terceira fala, sobre o comércio, na qual eu citei na minha fala. Eu gostaria de informar a população que eu tive informações de lá de dentro, através de amigos que a gente tem lá na construção das casinhas, que o caso citado por mim na minha fala, ele teve uma boa recuperação, né? Segundo informações, a pessoa já se encontra recuperando em casa. Os demais colegas que estavam convivendo no mesmo ambiente ali, também está sendo observado pela saúde e também está tendo uma boa evolução. Dizer para vocês que, às vezes, a gente, sem querer prejudicar ninguém, a gente acaba mandando recado, e o recado ele chega rápido, né? Eu fico até... É impressionante como o recado é usado assim pelas pessoas que gostam do vereador, que tem amizade, quer fazer com que
a notícia se espalhe rapidamente, ele chega. As pessoas conseguem, às vezes, antecipar até os veículos de comunicação no município. Mas eu fico feliz porque foi uma forma errada, talvez, de dar o recado, mas eu vi que evoluiu, que teve uma repercussão boa e o pessoal se atentaram um pouco mais sobre essa pandemia que hoje vive o país e, em especial aqui, o município. É uma coisa assim impressionante. Então eu gostaria de, mais uma vez, de me desculpar com as pessoas que se sentiram prejudicadas, todo o município de Olambra, mas em especial o bairro Imigrantes, e dizer a vocês que não me arrependo, a gente tem sim que nos preocupar, porque é uma situação que requer bastante cuidados, mas que a mensagem que eu quis passar em nenhum momento foi que as pessoas deixassem de ir frequentar os comércios, e sim de tomar cuidado com os ambientes, frequentados pelas mesmas, na qual eu também frequento quando tenho a oportunidade. Mas, como já falei, a situação requer cuidado, mas a saúde, gostaria também de parabenizar a saúde de Olambra, que vem tomando medidas através da prefeitura, do pessoal da área da saúde, com relação a esse avanço do novo coronavírus no município. O pessoal vem combatendo, vem fazendo. Agradecer também ao pessoal, aos produtores rurais que deram sua contribuição para que a prefeitura, através do prefeito Fernando e o vice Fernandinho Capato, fizesse ali em conjunto com toda a equipe da saúde, principalmente com a ajuda dos produtores que contribuíram para que fizesse ali uma espécie de dedetização para que a gente pudesse avançar nessa questão de prevenção dessa pandemia no qual o município está aí sujeito. Então fica aqui essas palavras aí para aqueles que se sentiram prejudicados, e ao mesmo tempo, mais uma vez, eu reforço que em conversa com o pessoal das casinhas na qual eu citei, eles vêm recuperando, tem tido uma evolução bastante considerável nas questões citadas por mim naquela fala. Demais é isso no momento. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo explicar um pouco. Agradeço também ao pessoal que fez a divulgação do vídeo, do áudio. Vocês foram muito importantes. Eu recebi alguns retornos bastante produtivos nessa questão, Eu espero que não pare, que notícias assim como essa as pessoas possam colocar novamente, mesmo que venha a prejudicar o vereador, mas, enfim, deixa um alerta a toda a população de Olambra, e a gente, como vereador, nada mais quer do que essa situação se controle e as pessoas voltam a ter suas vidas normais num período curto de tempo aí. Uma boa noite e muito obrigado. Ordem do dia. Não há matéria a ser deliberada. Explicação pessoal, vereadora Aparecida.
Eu só gostaria de fazer um comentário em cima do veto do prefeito. Do meu ponto de vista, um veto infeliz de sua parte, aonde o excelentíssimo prefeito diz: venho pelo presente à presença de Vossa Excelência em vista do projeto de lei número 002/2020, autógrafo 003/2020, que inclui dispositivo na lei número 669, de 17 de março de 2019, e das outras providências. De iniciativa, nobre vereador Aparecido Lopes da Silva Lima, comunicar que nos termos do artigo 66, parágrafo 1 da Constituição Federal, artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Olambra, e com amparo no parecer jurídico exarado pela Procuradora da Prefeitura de Olambra, decidi vetá-lo integralmente por vício de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Bom, primeiramente, esse veto do prefeito mostra que ele não respeita a opinião dos vereadores. Os vereadores são as pessoas políticas mais próximas da população. Os vereadores sabem realmente as necessidades da população. E, infelizmente, ele vetou o projeto. O principal item de alteração nesse projeto seria a renda ser feito em cima dos vencimentos do estudante e não como era anteriormente em cima da renda familiar. O prefeito achou um abuso. Só gostaria de lembrar a toda a população, em especial os estudantes, que há 8 anos atrás ele prometeu dar 100% no transporte escolar. Há 8 anos atrás gravou vídeo, panfletou, prometendo dar 100% no transporte escolar dos universitários e técnicos. Se passaram 8 anos. No último ano, ele veta um projeto na qual não seria 100%, mas não seria tão prejudicial como esse, que com certeza tem mais de 100 alunos sem receber o benefício por causa de 200, 300, 400 reais. Então eu fico triste quando o prefeito alega que em período eleitoral não pode ser apresentado esse tipo de projeto. Quero lembrar que esse projeto ele foi apresentado em fevereiro, ou seja, nós não estávamos ainda no período de 6 meses das eleições. Ele segurou o projeto na prefeitura para entrar no período de 6 meses antes da eleição. Ele segurou, porque esse projeto ficou mais de 20 dias lá. Ele está pensando que eu sou bobo, mas eu não sou bobo não. Eu conto tudo. Agora, na verdade, a população da Olambra, ela tem a ciência que o maior lobby do nosso prefeito é terceirizar. O homem gosta de terceirizar. Terceirizou a água, terceirizou a merenda escolar, terceirizou uma parte dos serviços de limpeza, queria terceirizar a festa junina, certo? Aí não dá. E não respeita os vereadores. Infelizmente, eu quero ver com que cara que ele vai passar nas casas pedindo voto para o seu candidato. Só um minuto, presidente. Falar do ocorrido de ontem. Fui cobrado nos meios sociais, eu, a Nayara, o Fernando Capato. A cidade ontem parecia festa. Do Moinho até no escritório da Expo Flora, eu contei 57 turistas.
uma parte do comércio fechado e o turista andando nas ruas da cidade, a população fazendo a sua parte e o prefeito não fiscalizando a entrada de turista. Gostaria muito que o prefeito colocasse nas entradas da cidade um outdoor informando, pedindo para que os turistas, que nesse momento é um momento de contribuir para a saúde de todos. Meu muito obrigado e uma excelente noite. Vereadora Jacita. Boa noite uma vez mais a todos os presentes. Na verdade, eu vim aqui só para retificar a forma como o nosso município, através do Departamento de Saúde, fez a alteração no atendimento à vacinação dos idosos. Então, a população dos idosos passa, os que faltaram ainda tomar a dose da vacina, vai ser retomada agora logo depois do feriado, no dia 22, no sistema drive-thru na Rua Coberta. Então, só vou ler o recorte aqui. Devem receber a dose, nesta fase, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, os profissionais da Força de Segurança e Salvamento, os caminhoneiros, os motoristas de transporte coletivo e os funcionários dos Correios. A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o influenza, o causador da gripe, terá início na próxima quarta-feira, dia 22. Devem receber a dose nesta fase os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, os profissionais da Força de Segurança e Salvamento, os caminhoneiros, os motoristas de transporte coletivo e os funcionários dos Correios. As doses serão distribuídas em tendas instaladas nas proximidades do PSF Santa Margarida e Imigrantes, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 16 horas, e na unidade de saúde do Fundão, às quartas-feiras, das 13 às 16. A campanha será retomada após o feriado a partir da chegada de novos lotes da vacina, que são entregues às cidades pelo governo do estado. Elas são entregues por etapas, tá? Por isso que não vem tudo de uma vez. E aí eu questionei o diretor de saúde, de que número nós estamos falando em relação aos idosos do município. Infelizmente, pelo IBGE, nós temos uma quantidade de 1.087 idosos. E, através do cartão cidadão, a realidade é muito diferente disso. Nós temos aproximadamente 2.500 idosos. E, para esse novo sistema de atendimento aos idosos que faltam, sistema drive-thru, na Rua Coberta, ainda faltam 500 idosos a serem vacinados. É um pouco triste ver essa mudança de comportamento, né, no meio do caminho, porque parece que a gente está... Parece não, estamos tratando desigualmente os iguais, né? É uma pena e gostaria que todo mundo fosse atendido da mesma forma, que é a isonomia de tratamento. Então, se alguns idosos foram tratados dessa forma, então, por que não terminar o atendimento desta forma, então, para os novos grupos, mudar-se a forma, né? Mas tudo bem, vamos entender a logística da prefeitura, vamos entender que houve dificuldades, que aquele planejamento inicial não deu certo, e sempre existem condições e formas de retomar os nossos planejamentos. Isso é para cada um e é para departamentos. Mas é muito chato porque a gente precisa sempre estar corrigindo as novas mudanças, né? Mas eu espero que, a partir de quarta-feira, então, os 500 idosos que faltem sejam bem atendidos. Eu espero que não hajam filas, porque são pessoas muitas vezes debilitadas, que têm alguns problemas de pressão alta, de diabetes ou outras enfermidades, que necessitam de uma agilidade no atendimento, né? Então, de qualquer forma, agradeço ao Departamento de Saúde, mas gostaria que essas formas de planejamento fossem desenvolvidas do início ao fim da mesma forma. Mas eu também entendo das dificuldades locais. Então, do mais, eu agradeço e boa noite a todos. Muito obrigada. Vereador Mauro Sérgio de Oliveira. Boa noite uma vez mais a todos. Agora eu queria aqui incorporar um repórter que vem se destacando cada vez nas redes sociais, aí no seu sistema de jornalismo, para falar com você. É você mesmo. Com você que adora promover os outros. É você mesmo. Você
que não tem capacidade para construir a sua história. É você mesmo, você. Você que sai do seu para falar dos outros, tentando desta forma colher alguns méritos com isso. Você mesmo, fofoqueirinho, você que não tem capacidade, não tem vida própria, que tentou desta forma se promover nas custas dos outros. É você mesmo. Você que sem querer ajudou esse vereador que vos fala a ganhar um destaque no município, do seu ponto de vista, de uma forma negativa, mas do ponto de vista da população, você ajudou e muito, você contribuiu para que a cidade de Olambra ficasse mais ainda em alerta. É você mesmo, você não tem capacidade para poder construir a sua história e acha que desta forma você vai chegar a algum lugar. Não vai. Não vai porque Deus tem algo reservado para você e tem também para mim, que não sou diferente de você. Então não adianta querer antecipar, querer passar à frente das pessoas para se promover. Eu estou falando com você mesmo. Você sabe de quem é? Para quem é? Você que não tem coragem de chegar na pessoa, ou chegar e botar seu nome nas redes sociais. Você às vezes você cria personagens na internet para poder falar com alguém que é funcionário seu, que no caso, talvez eu usei a expressão errada, talvez um cara que te representa aqui dentro da Câmara. Queira você, sim, queira não. Você que ajudou a divulgar e desta forma contribuir com o alerta da cidade, acreditando que você ia passar as pessoas para trás, e desta forma você ganharia um crédito. É você mesmo, você que não tem competência nenhuma e quer viajar e quer que eu pague a passagem. Eu queria falar para você mesmo, você sabe de quem para quem eu estou falando, que eu vou continuar aqui até o dia que Deus quiser, trabalhando, fazendo a minha parte. Muitos gostam, outros como você, que tem inveja, não gosta, não tem capacidade nenhuma para construir a sua história e usa as costas dos outros para poder mandar o seu recado. É você mesmo, seu fofoqueiro. É você mesmo. Vá trabalhar num momento como esse. Você que está tentando assumir um papel aí, ultrapassando até os nossos meios de comunicação, né, que tem tempo para falar dos outros, é você mesmo. Vá trabalhar, rapaz, constrói a sua história. Bota a sua cara na reta aí e fala aquilo que você tem que falar. Senhor presidente, só um minutinho. Vá construir a sua história. Não se preocupe com a minha.
A minha eu levo do meu jeito. Eu levo do meu jeito. Muitos gostam e outros, como você, não gostam. Mas a gente precisa muito dos outros. Mas nós não dependemos um dos outros, nós precisamos um dos outros. Então eu queria te mandar esse recado, incompetente. Vá trabalhar, que da minha parte, se eu puder, eu ajudo você, tá bom? Estou à sua disposição, eu espero que você contribua com aquilo que você pode, com seu precioso tempo, não sei, você deve ter algum mérito para isso. E usa para poder crescer como pessoa, crescer como ser humano. A essa hora, às 8 da noite, hoje eu tive informação que a deputada Valéria Bolsonaro vai criar uma live aí para falar, na minha opinião, para usar de uma forma incorreta aí, que é para tratar de impeachment do Dória. Né? Mas é só a minha opinião, eu espero que ela mude isso a favor da população para a gente passar por esse momento difícil. Então, a gente vai, de alguma forma, buscando conhecimento. Então, eu quero falar para você, muito obrigado, tá? Muito obrigado e continue falando de mim. Que dessa forma você esquece de falar de você e você se torna essa pessoa mesquinha, egoísta que você é. Tá bom? Mas o sol nasce para todos, eu espero que você cresça e mude a sua forma de fazer política, porque desta forma não acrescenta em nada para ninguém. Uma boa semana a todos. Desculpe aí pelo desabafo, eu tinha que falar desta forma, porque tem pessoas que têm com muita coragem nos bastidores e nas redes sociais, mas não tem coragem de vir tomar um café e colocar os seus pontos de vista. E assim, desta forma, não vai chegar além daquilo que é, naquele pontinho que você está, estacionado, observando as outras pessoas. Uma boa noite. Não havendo mais inscritos, encerro a presente sessão, comunicando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 4 de maio de 2020, às 19 horas. Secretaria da Câmara Municipal, 20 de abril de 2020. Boa noite a todos.